Olá, sejam todos muito bem-vindos neste nosso vídeo, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre a importância do acompanhamento pré-natal, tanto para a mãe como para o bebê. Tá? Eu sou Elibene Junqueira, pediatra, neonatologista. Vou conversar com a Alessandra Barbosa, ginecologista e obstetra. Tá? E estou aguardando ela entrar. Não sei o que está acontecendo, mas de qualquer forma nós vamos conversando aqui um pouquinho, tá? Então fica aí, pega um papel, uma caneta e a gente vai anotando alguns questionamentos desse nosso bate-papo, tá? Aproveitem para compartilhar esse vídeo, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do pré-natal, tá? Por que que a diabetes materna, a hipertensão, a obesidade atrapalham o desenvolvimento do bebê e causam riscos maiores para a mãe, tá? Uma coisa muito interessante, um questionamento bastante interessante que chegou aqui que eu quero conversar com a Alessandra, é a gestante que fez bariátrica. Realmente esse risco é maior? Outros questionamentos que têm chegado é por que a mãe com cálculo renal tem várias complicações durante a gestação. Isso sem falar de dúvidas sobre as infecções neonatais, né? Eu acho que a Lê, por algum motivo, não está conseguindo participar, gente. Não sei o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, né? Vamos lá. Vou tentar falar com... Tá ocupado em algum parte e a gente não tá sabendo. Vou encerrar o vídeo, porque eu não tô conseguindo contato com a Alessandra. Falei com ela há pouco, mas não tá dando certo, tá? O que a gente pode fazer agora é tirar algumas dúvidas de alguma mãe que estiver aqui. A gente aproveita e já conversa sobre algum problema pediátrico, algum tema. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta ainda na minha caixinha agora. A gente pode começar a conversar, tá? Já que não deu certo com a Alessandra entrar, não sei o que está acontecendo, mas a gente pode tirar dúvidas de vocês hoje, gente. Alguém quer conversar alguma coisa, perguntar? Eu estou à disposição, tá? Vamos mandar perguntas na caixinha, ainda não chegou nenhuma pergunta, tá? Doutora, bebê que é muito ressecado, o que pode ser feito? Primeiro, gente, o que vocês entendem? Não existe, certo? Eu acho que agora a Alessandra está conseguindo entrar. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá! Olá! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda! Eu peguei um trânsito e acabou que o celular ficou na bolsa, eu nem vi a hora, cheguei agora. Então tá bom, o importante é que conseguimos. É. Então, E olha, aí? feliz de conseguir falar com você, Ah, fazer uma live com você. Estou realmente muito feliz, né, Cassandra? E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai aprender, né, sobre a importância do acompanhamento pré-natal, que as mães sempre têm perguntado para mim, né?
Então, o que que você pode falar aí? Tá dando problema lá. Tá travando aqui a internet, não sei o que foi, tá ruim. Então, o pré-natal é o local em que a gente vai conseguir diagnosticar as principais patologias da gravidez, né? Então, a gente vai conseguir diagnosticar doenças como pressão alta, como diabetes gestacional. A gente vai tentar prevenir o parto prematuro, né? A principal causa de parto prematuro aí, muitas vezes, é infecção. Então, a gente consegue rastrear isso durante o pré-natal. Fora as coisas, as doenças que podem dar malformação no bebê, né? Então, o pré-natal é super importante. Ele tem que ser feito assim que a paciente descobre a gestação. Então, ela descobriu a gestação, o beta positivou, ela precisa ter um acompanhamento do pré-natal. O ideal, na verdade, é até que essa paciente vá antes de engravidar, né? Procurar o seu ginecologista, o seu obstetra, para ela se preparar mesmo para esse momento antes da gravidez, né? Tomar algumas vitaminas importantes, fazer alguns exames importantes, fazer vacinas, né? Tem muita gente que esquece aí das vacinas. Então, o ideal é que vá antes. Se não for, começar o pré-natal o máximo, né? Assim, o mais rápido possível. E aí sim, fazer todos os exames, tomar as vitaminas necessárias, fazer o acompanhamento direitinho. Me fala uma coisa, Alessandra. Esse Hum. termo pré-natalista, tenho ouvido Uhum. muito. Então, você é uma pré-natalista, né? Perfeito. Sim, é. Existe esse termo? Existe um médico que realiza o pré-natal, que não necessariamente, muitas vezes, é o médico obstetra, ou é o médico que vai realizar o parto daquela paciente, né? Então, o pré-natalista é aquele médico que vai acompanhar a gestante durante todo o pré-natal, que pode, por exemplo, ser um médico de família, né? Hum, O médico do postinho, o médico que trabalha na policlínica, né? E também pode ser é, o seu obstetra, o médico que vai realizar seu parto, mas não necessariamente. perfeito. E uma outra coisa que eles têm sempre, e a periodicidade. De quando em quanto tempo que tem que fazer a consulta de pré-natal? Vai depender de mãe para mãe ou tem um padrão? Lógico que depende de mãe para mãe. A gente faz assim pré-natal de baixo risco e pré-natal de alto risco, né? O pré-natal de baixo risco é aquela gestante que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, não tem que tomar nenhum remédio, não desenvolve nenhuma doença durante o pré-natal. Então, como eu falei, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. E aí as consultas a gente geralmente segue um padrão de no começo ser uma vez por mês até umas 28, 32 semanas, depois de 15 em 15 dias, e depois de 36 semanas, que é o último mês, toda semana até o dia do parto. Lembrando que o parto pode chegar até às vezes 42 semanas, né? 41 a 42 semanas. E então a paciente tem que consultar no final até ganhar o bebê, né? E a consulta pré-natal também é depois do parto. A gente ainda faz uma consulta no pós-parto de 15 dias, a gente faz uma consulta depois de 40 dias. Então, o pré-natal ele não acaba quando o bebê nasce, porque a gente tem também a fase pós-parto que tem que ser acompanhada. E é um assunto que poucas. Não, é o acompanhamento pós o nascimento. Tem muita mãe que não vai, né? Aí tem muitas mães que não vão, esquecem. Eu mesmo pergunto: e aí, você voltou lá da obstetra, tá tudo bem? E, doutor, depois que tive neném, fui uma vez na consulta de retorno, depois não fui mais. Então, é importante de 15 dias, 40, para acompanhar as orientações, é isso? Sim, porque é o tempo que as modificações ainda da gestação, elas ainda permanecem, né? O corpo ainda está voltando ao normal. Então, a paciente precisa ser acompanhado nesses primeiros 15 dias, principalmente para ver a questão do risco de infecção, tem risco ainda de hemorragia. Então, quem teve parto normal, a paciente precisa ser examinada na vagina. Quem teve cesariana, o corte tem que ser examinado.
né? Além da gente ver a pressão. E não só essa parte física, né? Mas também a parte psicológica. Como que essa mulher está agora, nesses primeiros dias aí pós-parto, sem dormir tão bem, com a amamentação sendo mais difícil. Então, a gente acompanha nesse período também, que são os períodos mais difíceis, né? Me fala agora uma coisa, uma pergunta que sempre chega para mim, Alessandra, apesar de eu não ser, né, ser psiquiatra, ganho de peso ideal na gestação. Vocês têm, assim, uma base, Uhum. Uma das coisas uma que a média? gente vê durante o pré-natal, que a gente avalia durante o pré-natal, é o ganho de peso, né? Então, isso é importante pra gente porque uma paciente que tem um excesso de ganho de peso, ela acaba tendo mais chance de desenvolver algumas patologias, como pré-eclâmpsia, como diabetes gestacional. O bebê geralmente engorda mais também, né? Do mesmo jeito que a mulher engorda, o bebê também engorda. E aí o parto ele pode ser mais difícil, porque às vezes é um bebê com mais de 4 quilos, e a gente sabe que daí começa a aumentar os riscos do parto mesmo não dar certo, né? Então a gente fica bem atenta ao peso. E ao contrário também, quando a mulher não ganha muito peso, também não é normal, né? Tem que ter um limite ali de ganho de peso, porque o bebê pesa, a placenta pesa, o líquido pesa. Então, será que ela está se alimentando bem? Será que esse bebê está fazendo uma restrição de crescimento? Então, o peso acaba sendo importante. E o normal é ganhar aí uma pessoa que está com peso normal, né? Vamos supor assim, não é uma pessoa muito magra nem que está muito obesa, que daí a gente tem parâmetros diferentes. Mas uma pessoa com um MC normal, o ideal é ganhar aí de 8 a 12 quilos durante toda a gestação. Tá certo, é isso aí, que bom. Eu ganhei muito mais, né? Na primeira, na segunda eu segurei um pouquinho, e no terceiro foi uma tristeza, né? Mas olha só, e uma circunstância muito frequente atualmente é sobre as gestantes pós-bariátrica. O que tem, assim, de cuidado maior? Uhum. A gente está tendo muita, né? Muita gestante pós-cirurgia bariátrica, e aí quando elas perdem muito peso, eliminam muito peso, a fertilidade volta com tudo, né? Porque as mulheres obesas, elas têm uma dificuldade de ovulação e tal, e aí quando elas perdem, eliminam todo aquele peso, elas ficam muito férteis. Então, aquela mulher que não quer engravidar tem que se cuidar. A que engravidou e quis engravidar, o ideal é que não engravide no primeiro ano pós-cirurgia bariátrica, porque é o ano que perde muito peso, né? Então, o ideal é que ela não engravide nesse primeiro ano pós-cirurgia. E engravidou, aí a gente vai ter alguns cuidados, principalmente na suplementação vitamínica dessas mulheres. Então, essas mulheres, elas precisam suplementar mais vitaminas, né? Seja vitamina B12, seja ácido fólico, seja ferro, seja vitamina D, né? Vitamina B12 que eu falei. Então, assim, essas mulheres, elas precisam de uma suplementação um pouco maior. Além do que, elas têm um pouquinho mais de fator de risco para restrição de crescimento, para trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem que ficar mais atenta a isso. Perfeito. E agora aumentou muito, né, a incidência. Eu tenho pego muito neném de mãe pós-bariátrica e, e eu tenho observado que nem todas têm a diminuição da lactação. Elas têm tido boa lactação. Isso é uma Sim, coisa sim. assim, muito importante, né? Ó, chegou uma pergunta aí. A partir de que idade devo me preocupar para uma gestação? Então, na verdade, acima de 35 anos, né, já é primeiro filho, acaba sendo o que a gente considera de primigesta idosa. É uma gestante que tem mais chances de ter algumas patologias da gestação. Mas a gente sabe hoje que a mulher de 35 anos é uma mulher saudável, né? Hoje o parâmetro de idade ele mudou um pouco. Então, se ela tem uma boa alimentação, pratica atividade física, não está acima do peso, então geralmente ela acaba tendo um pré-natal tranquilo, mas é uma grávida de risco que a gente tem que ficar mais atenta acima dos 35 e abaixo dos 18 também, né? Então lembrar das adolescentes aí que às vezes, muitas vezes o corpo não está preparado ainda para uma gestação, né? E também acaba se tornando uma grávida de risco. Tá. Um outro questionamento
é que nós, como pediatras, a gente tem falado muito nos 1.000 primeiros dias do bebê, né? Que começa com a gestação e segue até 2 anos de vida, a importância desses 1.000 primeiros dias. E com certeza também, eu acho que até antes desses 1.000 dias já é importante para a obstetrícia, né? Que a mãe tem que se preparar para Sim, isso. hoje não se fala mais em 1.000 dias, fala 1.100 dias, né? Esses 100 dias anteriores à gestação é muito importante a questão da alimentação, da atividade física, não só da mãe, mas do pai também. Então, a qualidade desses espermatozoides, a qualidade desses óvulos, e é muito do que a gente come, do que a gente vive, né? Dos nossos hábitos de vida. Então, antes de engravidar, o ideal é que a mulher realmente se prepare, mude a rotina dela, seja de saúde, seja de alimentação e de estresse, e aí sim começa a tentar engravidar. Então realmente começa bem antes e é uma jornada, né, Ale? Porque depois que o neném nasce, ainda continua, né? Não, e E tem vários estudos mostrando, né, o quanto a sua alimentação, a sua qualidade de vida influencia desde essa fase de formação durante toda a gestação e até na aceitação dessas crianças depois na alimentação, né? Então são crianças que porque o aceitam líquido mais amniótico, o isso. líquido amniótico ele sai o paladar, né, do que a mãe come. Então é muito importante que a mãe se alimente bem. E a criança já Sim. vai nascer conhecendo o gosto dos alimentos, o paladar dos alimentos. Tá. E o que você quer complementar, Lê, pra gente? Tem uma pergunta aqui que eu vi que Hum. a Fabi está perguntando quais são os riscos de uma gravidez após os 40, né? Existem os riscos maternos, né? Que, querendo ou não, uma mulher depois dos 40, ela tem um metabolismo um pouco mais diferente, então ela tem mais chance de diabetes, ela tem mais chance de pré-eclâmpsia, e também da gestação em si. Então, existe mais chance de síndromes genéticas, né? A gente sabe que essa taxa aumenta após os 40 anos. Aumenta a chance de abortamento também no primeiro trimestre, justamente por essas alterações genéticas. Então, basicamente são esses os riscos, né? De no começo da gravidez acontecer um abortamento ou de ter uma síndrome que é um pouco maior do que as mulheres com menos de 40 anos. Mas também tem um monte de grávidas após os 40 que tem bebês saudáveis, normais, tranquilas. Então, assim, nada a gente pode generalizar, né? A gente sabe que aumenta o risco, mas esse risco ainda é menor do que a chance de dar certo, né? E por outro lado também tem muita alternativa, né? Para as mães após 40 anos. Sim, sim. Hoje em dia a medicina avançou muito, né? Então, o que a gente lia lá atrás nos livros, hoje não tem mais. Então, hoje é tudo medicina baseada em evidência. A gente sabe que hoje a mulher, a qualidade de vida dela melhorou. Hoje o recurso que a gente tem na medicina também melhorou, não só para fazer engravidar, mas também para conduzir uma gravidez de risco, né? Então, hoje em dia as mulheres, elas estão conseguindo sim ter filho após os 40. Mas elas têm que saber, sim, que é maior a chance de não conseguir, é maior a chance de abortamento, é maior a chance de alguma síndrome, né? E, enfim, topar, correr esse risco. Falando sobre esse assunto, Alessandra, é, e, e o óvulo, a coleta de óvulos para mulheres após 40 anos? Então, o ideal é Fala que um essa pouco. mulher se programe antes, né? Que essa mulher se programe antes dos 40. Então, se ela vê que ela não vai engravidar tão cedo, que ela não tem um parceiro fixo, ou que ela não deseja ser mãe naquele momento, seja por ambições outras, né? Prioridades outras, é que ela congele esse óvulo quanto antes, né? Então, quanto mais nova congelar, mais chance de dar certo, mais número de óvulos possíveis, né, para poder congelar. Então, o ideal é ir com 32, no máximo 35 anos, já tá congelando esses óvulos para que ela possa engravidar aí quando ela se sentir preparada. E agora tem aumentado muito, né? Porque agora a ciência está evoluindo, está tudo mais fácil para fazer isso, né? Diminuiu o custo, aumentou a eficácia, né? De certeza. Mais alguma pergunta que você está vendo aí, Ale?
Não, acho que é isso. Eu acho assim, as pessoas elas têm que se conscientizar, né, de que elas precisam se preparar. A gravidez é um dos momentos mais importantes na vida da mulher, né? E ela se preparar, ela tá no melhor momento da vida dela para viver isso é muito importante, né? E fazer o pré-natal direitinho, eu sempre falo, o que que você pode fazer para ter uma gravidez saudável, um bebê saudável? É vir no pré-natal, é seguir todas as orientações, é tomar todos os suplementos, fazer as vacinações necessárias, se preparar para o momento do parto. Eu acho que o pré-natal é muito importante para a gente preparar. Tem muita mulher que tem medo do parto, seja normal, seja cesárea. Então, o pré-natal é justamente para a gente, além de ver essa parte de saúde da mãe, do bebê, mas também de preparar ela para o momento do parto. E não só parto, né? A gente hoje dá uma aulinha que a gente faz para gestantes antes do parto e do pós-parto. O que vai vir depois, né? Como que vai ser essa amamentação? Como que vai ser esses primeiros dias com o bebê? Então, assim, eu acho que essa preparação tem que ser feita no pré-natal. E aí, né, não precisa nem falar. Uma mãe preparada, ela passa por essa fase bem mais tranquila. Inclusive, aí, você está preparando, né, um cursinho aí para... Ah, Pra... é. Nosso curso de gestante vai É, voltar, né? Finalmente, porque veio a pandemia e a gente ficou sem fazer o nosso curso, que a gente já faz aí há 6 anos. A gente já formou mais de 400 casais, né? É um curso super rico, com mais de 13 profissionais. Tem parte teórica, parte prática. Essa semana a gente vai estar divulgando para vocês. E eu espero todas as gravidinhas lá para aprender na teoria, na prática, a gravidinha e o parceiro, né? Eu acho que o parceiro é super importante estar junto e participando de tudo também. então tá bom. Das perguntas que têm chegado para mim, era isso que eu queria falar, perguntar para você. E eu acho assim que o pré-natal ele é importantíssimo, tanto para a mãe e como para o nenê. Também a consulta de pré-natal pediátrica é importante para a mãe poder tirar algumas dúvidas e chegar nesse momento pós-nascimento, que é um momento totalmente novo, né? Com menor quantidade de dúvidas. E que é um Sim, momento único. É um encontro de almas, eu acho, né? Eu penso assim, que o mãe e o nenê é encontro de almas. E por ser esse momento tão importante, ele causa um turbilhão de emoções. E é muito importante que a mãe, que a família esteja um pouquinho preparada para receber o nenê nesse momento. com Né? certeza. A gente vê, assim, mudanças até na forma de pensar, né? Das pacientes, dos parceiros. Nossa, coisas que elas nunca imaginavam que precisavam saber ou que iam usar no dia a dia, e aí acaba sendo super útil. Então, assim, acho que informação sempre é útil, né? Hoje em dia, a informação ela tá tão acessível para as pessoas, então tudo se tornou um pouco mais fácil, né? E assim, e compartilhar informação é muito bom. Sim, Né? Porque aí as pessoas ficam esclarecidas e podem escolher o que elas querem com, sim. com uma Consciência, certeza melhor. uma Exatamente. consciência melhor, verdade. Consciência melhor. Então tá, era isso que a gente Então queria conversar. tá, Vou agradecer que você pôde saudade de participar da você. correria. Não, desculpa aí na correria, mas tô com saudade de você, tô com saudade do nosso curso. E se Deus quiser, a gente vai estar aí realizando ele. Então tá joia. Então, obrigada. Então é isso. Eu estou com a doutora Alessandra Barbosa, a importância do acompanhamento pré-natal, tanto para a mãe como para o nenê, tá? E é isso. Então, muito obrigada e até depois, meninas. É isso. Beijo. Beijo.